Boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Vamos chegando. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, na nossa Quinta de Luz virtual. Sempre é um grande prazer estar aqui com vocês nessa linda noite. Vou dar mais 2 minutinhos e a gente começa. E aí, enquanto isso, eu vou dando alguns recadinhos do coração. Paz e luz. Olha só, gente, nossas mídias aí estão a todo vapor. A gente está conectado aí com vocês nas segundas-feiras, onde o pessoal normalmente posta, né, bastante vídeo aí. E quem acompanha ainda não começamos ainda presencial, tá? Estamos ainda só na live. Então a gente posta aí nas segundas-feiras, de norma segunda, terça, o pessoal tá postando bastante vídeos, no nosso site, no YouTube. Quem quiser assistir algumas palestrinhas, é interessante que dê um pulinho lá. Nas quintas-feiras, de praxe, temos a nossa live, que acontece todas as quintas, e nos domingos com os nossos amigos evangelistas, né? Fazemos o Evangelho no Lar, que ganhou uma proporção enorme, e aí nós temos aí o nosso Evangelho no Lar. A gente ainda tá com a casa, mas é por enquanto, viu? A gente tá com a casa fechada, porque estamos, como vocês sabem, fizemos a mudança e a casa tá sendo preparada. Aí vai tudo muito devagarzinho, né? Porque a gente viu, como a gente bem sabe aqui, todos vocês, nós trabalhamos através de doações, e as doações vão chegando aos pouquinhos e a gente vai montando a casa, né? Então, a gente não estamos presencial, mas acredito que ano que vem, né, passado aí o ano, a gente com certeza vamos voltar presencial, tá? Por enquanto estamos no virtual, né, e esse virtual vem crescendo e a gente vem aqui com muito amor e com muita felicidade, o mesmo amor e a mesma felicidade que a gente tinha com vocês quando a Quinta de Luz era na Lopes de Carvalho, lá na Madalena, e a gente agora está se mudando para o Bongi. Mas fica bem atento às nossas redes, que a gente vai dar muita informação para vocês, tá? A gente vai estar passando muitas informações no dia que vai voltar, como é que a gente vai voltar, né? Então fica ligadinho aí nos links, nos sites, né? Para estar recebendo essa informação, tá bom? Bom, gente, eu esperei mais de 2 minutos, dei os recadinhos de coração, né? A gente vai iniciar aqui com uma oração. Já iniciamos na realidade, né? Mas a gente estava aqui preparando, deixando o pessoal se sentir à vontade aqui, né? Sejam bem-vindos à nossa casa virtual por enquanto, né? Seja bem-vindo aqui na minha casa, porque eu faço a live na minha casa, então sejam todos bem-vindos. É um grande prazer estar sempre aqui com vocês. Hoje a gente vai falar de um tema bastante interessante, né? E eu espero que a gente alcance aí o coração de todos vocês através desses ensinamentos e dessas reflexões, né? Eu sou a pessoa que reflito com vocês, né? Então vamos à nossa oração.
Gratidão, gratidão. Acho que é Márcio, né, que está ali fazendo a gratidão. Gratidão, querido. Márcio é um dos nossos dirigentes, estão aqui nos acompanhando. Qualquer dúvida vai tirando aí, que ele vai, né? Às vezes eu começo a ficar tão compenetrada no que estou falando e eu não vejo o que vocês estão escrevendo. Mas eu tenho o Antônio aqui, que está me auxiliando, né? E Márcio para responder qualquer dúvida, né? É um nosso dirigente. E ele pode responder qualquer dúvida aí que vocês assim o tenham, ok? Vamos para a nossa oração, pedimos aos nossos guias, ao nosso amado Mestre Jesus, que nos abençoe com essa força crística e que nos traga toda serenidade, clareza de pensamento, para que possamos absorver da melhor forma possível todas as reflexões dos quais iremos abordar aqui hoje, com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho e com muito respeito. Pedimos ao nosso amado Deus que nos envolva sempre, aos nossos guias e mentores que nos auxiliem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dás hoje sempre, perdoa as nossas dívidas, assim como nós podemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todos os males, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje vamos falar sobre o cordão umbilical e os cordões energéticos. Hoje a gente está com um tema bem recheado, né? É um tema que é bastante intrigante de se falar, né? E a gente vai aqui, à medida, refletindo, né? Eu escutei uma frase, um trecho, eu não me recordo, gente, eu vou pedir muitas desculpas, quem souber, por favor, fale aí, né, escreva, mas eu não me recordo de onde eu li isso em algum lugar, que diz assim, ó: nosso corpo foi gerado no ventre de nossa mãe, e nossa alma foi gerado no coração de Deus. Não é lindo? Eu lembrei quando eu enviei para o pessoal o tema que eu queria abordar na noite de hoje. Então assim, ó, a fé é o cordão umbilical que nos liga a Deus. E é de Deus vem o alimento espiritual para a nossa vida. A gente pode começar a refletir sobre isso a partir do momento dessa linda frase. Ele vai nos sustentando, né, Deus, a nos guardar em todos os nossos caminhos. Então, assim, ó, o cordão umbilical, ela é a estrutura que une o bebê e a mãe e permite aí a passagem de sangue, oxigênio, né, nutrientes. Então o cordão umbilical ele é um tubo que liga o organismo da mãe e do bebê. Então falar do cordão umbilical eu tinha que trazer para essa realidade orgânica aqui nossa, né? Então assim, para que a gente possa começar a compreender realmente de tudo que a gente vai falar aqui. Tá? Então assim, ó, possui 2 artérias e uma veia que levam substâncias que nutrem o organismo do bebê e ainda garante sua respiração. Olha como o cordão umbilical na parte orgânica ele é tão importante, porque funciona como uma ligação entre mãe e filho e, sem sombra de dúvidas, uma das fontes de vida mais rica e fantástica. Quando a gente fala em fantástico, o ser humano é uma criatura. Deus
nos fez de uma forma maravilhosa. Porque tudo tem conexão com tudo, não é? Tudo que está em cima está embaixo. Tudo que está dentro está fora. Então é uma coisa impressionante quando a alquimia nos traz essas palavras, né? Então, a fé é o cordão umbilical que nos liga a Deus. E a fé vai crescendo ao passo que buscamos conhecimento, oração, entrega, silêncio. Isso tudo que a gente já vem conversando aqui durante muito tempo, que eu digo, estuda, pratica o silêncio, ora, se entrega. Porque nosso coração fica totalmente entregue a Deus a ponto de não se preocupar com o tamanho da fé que temos. Eu sempre digo que a fé é algo que nos provoca. Porque a gente tem várias crises de fé, não é verdade? Mas se eu tenho essa entrega a Deus, né? O tamanho da fé ela não vai importar. É interessante que a gente tenha os movimentos internos, né? Eu tenho muita crise de fé, né? Graças a Deus, porque isso me move a um processo de silêncio, de entrega, de oração, de conhecimento, esse conhecimento de mim mesma. Mas esse regozijar com efeitos que a fé, né, que ela nos produz dentro de nós é muito bom, porque não podemos jamais sermos autossuficientes, nos achando cheios de fé. Concordam comigo? Então, os cordões energéticos. Eu falei dos cordões que rege a parte orgânica e vamos falar agora dos cordões energéticos. Então, os cordões energéticos, né? Você já ouviu falar desse termo? Eu quero saber se alguém ouviu falar aí desse termo. Ninguém, vocês ficam muito silenciosos comigo, viu? Então, assim, ó. Então, parece, né, falar dos cordões energéticos, parece um assunto místico ou mágico, né? Porque o cordão umbilical, ele é tão notório. E cordões energéticos, Alexandra? Não tem nada de magia, não tem nada de místico aí. São muitos e constantes na vida nossa, do nosso cotidiano. Alguns são fortes, outros são fracos. Essências ou alguns até supérfluos, ok? Alguns são desnecessários e outros chegam a ser nocivos e até limitantes. Esses são os cordões energéticos. O que determina a sua força e a relevância é a constância e a intensidade que os tecemos. Porque os cordões energéticos somos nós que tecemos. Diferente do que o cordão orgânico, que a gente vem para fazer todo esse processo de ligação, porque a gente precisa respirar, afinal de contas, estamos envoltos dentro da barriga da nossa mãe, com aquele líquido todo, com aquela água toda, né? Então a gente precisa de uma respiração, a gente precisa se nutrir. Mas os cordões energéticos somos nós que tecemos. Quanto tempo energia dedicamos a eles? Imagina, somos nós que estamos ali, ó, tecendo, como se fosse um lindo novelo, né? Então, como funciona aí os cordões energéticos? Outro dia, eu vi uma animação onde um fio ligava a mãe ao filho, que é justamente o cordão umbilical. É até engraçado que o vídeo ele mostra quando o médico vai com a tesoura para cortar, ela diz, não corta. Então, a alusão que a gente faz ali, né, não é o cordão umbilical. O cordão umbilical foi cortado, mas esse cordão energético que essa mãe e esse filho ainda faz. Está na animação. Bota lá, cordões umbilicais, que você vai ver lá o vídeo. E esse cordão não fosse cortado no tempo certo, vai atrapalhar ambos.
É essa mensagem que o vídeo ele traz. Então, os cordões energéticos, ele funciona como esse exemplo que eu acabei de dar. Mas são mais numerosos. Eu só estou dando um, tá? Mas são muito mais numerosos. Temos alguns fundamentais e importantes, como o do conto e da própria animação, tá? E alguns mais fortes e quebráveis e outros secundários, né? Porém até significativos. A gente não pode dizer que os secundários não são significativos. Eles são bastante significativos. Então assim, ó, a tudo que nos afeta, teremos cordões que nos ligam, como as pessoas, lugares, objetos, relações e situações. Estes são os cordões mais perceptíveis, seja positivamente ou não, ok? Então assim, ó, as lembranças, as palavras, as sensações, música, cheiro. Eu lembro do cheiro que minha mãe tinha. Ela tinha um cheirinho de canela. Toda vez que eu não sei se era um perfume, eu não sei se ela mexia muito em canela, né? Mas eu sentia um cheirinho bom na minha mãe de canela. Então esse cordão, minha mãe não está mais entre nós, já desencarnou há muito tempo, mas esse cordão ainda me liga de alguma forma a ela, né? Quando vem esta lembrança, e não é uma lembrança ruim. Ideias, todas as experiências e histórias seriam cordões que tecemos, mais ou menos intensos. Mas, queridos, e quando a gente faz cordões que não são bons? Libertar de cordões energéticos limitantes é muito difícil. Não é uma coisa fácil. Por isso que a gente tem que sempre, quando Jesus diz orai e vigiai, olha aquela palavrinha dele, não é à toa. Vou dar outro exemplo. Se a gente vai consumir açúcar branco, a gente sabe que açúcar branco não é uma coisa muito boa, né, de se consumida muito. E, né, esse é um bom exemplo para dar, né? Para entender o processo de se libertar de um cordão energético, devemos aprender que essa substância faz mal e que, ao longo do tempo, o nosso corpo ele vai se adaptar. Não é? A gente vai se adaptando. Eu, desde criança, que como açúcar branco, em um certo momento, eu me dei conta que o açúcar branco não faz bem. Então, eu começo a ter, ao longo do tempo, né, um entendimento. Mas o meu corpo está adequado. Quando a gente vai optando por mudar de hábitos, a abstinência traz as reações físicas, assim como um vício. Se cortarmos de repente, a gente vai sofrer e tenha certeza, para a gente voltar a comer o açúcar é muito rápido. Ou qualquer coisa que nos vicie, seja vício emocional, orgânico, energético. Porque se cortarmos dessa forma repentina, vamos sofrendo e corremos aí cada vez mais o risco de não entender o benefício, a benfeitoria que está sendo feita. Concordam comigo? Vai fazer um regime e começa sem ter aquela regrinha, né, de escala que tantos nutricionistas passam pra gente, mas a gente às vezes é tão teimoso, né? Então os cordões energéticos é da mesma forma. E é importante limpar, tá? Retirar o cordão, ou retirar mesmo até o cordão, os que ainda nos afetam negativamente e nos limitam. É abrir, né, os receptores para conectar com outras possibilidades mais saudáveis e mais positivas. Porque é muito importante ter respeito
ao tempo e à necessidade de cuidado que cada um desses cordões energéticos sustenta. Porque às vezes a gente quer apressar o cordão do outro. Ah, teu cordão tá aí, ó, não presta, não serve. E a gente quer que o outro mude da noite pro dia. Não é por aí. Pois nos dedicamos tempo à nossa própria energia, às emoções, aos pensamentos e às construções, desculpa aí, não é, engoli. Tô com fome. E essas construções, desejamos nos ligar ao que queremos manter e nutrir. A gente às vezes nutre muita coisa ruim, porque a gente fica fazendo ligações com esses cordões, mas a consequência ela vem muito rápida. Mas é preciso primeiro localizar, desconectar, retirar, limpar essas ligações que nos impedem e nos limitam a abertura para elas. É muito difícil não se enrolar em emaranhados nos cordões energéticos, pois nós encarnamos e nos envolvemos com outra ponta dele, histórias, memórias, ancestralidade e tudo o conteúdo emocional e mental que está ligado a tudo isso que eu acabei de falar. Então temos uma certa consciência de ligação que são imensas em emoções e tão intensas que nos define como pessoas, e como isso não sabemos com que seríamos sem esses cordões de conexão. Então, esses cordões nos proporcionam um crescimento e um aprendizado. Então, sem essas relações, nós não teríamos um processo de evolução. É extremamente esse receio do desconhecido que nos impede de nos livrar da maioria dos cordões energéticos negativos. Outro ponto que retém cordões energéticos negativos e tóxicos é a ideia errada de priorizar uma relação ou uma situação e nos deixamos de lado. É outro ponto muito importante. Esquecemos da importância da qualidade em que detrimente da quantidade ou longevidade. Então, o resultado, quando limpamos, é o equilíbrio. Quando cuidamos de nós mesmos, tudo fica mais leve, livre de negatividade. Então, a gente precisa saber como desconectar-se desses cordões negativos. Tem uma passagem de João, né? 3, 1 e 5. 3, 1 e 5. Que diz assim, ó: podemos observar que essa passagem nos revela duas dimensões acerca do reino de Deus. Ver o reino de Deus, entrar no reino. Para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. Todo aquele que foi marcado pela experiência do novo nascimento foi habilitado a ver em essência o reino de Deus. Não é interessante essa passagem de João? Tá lá, tá no Evangelho, sei lá, na Bíblia, se você ler a Bíblia. O nascer de novo está relacionado com a vida sobrenatural do nosso espírito. Nascer de novo não é somente repetir uma oração, mas sim algo que traz uma mudança total nas nossas vidas. E eu trouxe justamente esse trecho porque tem tudo a ver com esses cordões. Porque é necessário ir nascendo de novo, que isso denota um processo,
uma progressão, né? Jesus diz assim, que o novo nascimento é um processo que durará toda a vida. Então carregamos aí essa bagagem, onde as áreas do nosso ser integral progressivamente irão nascer de novo. Então veja como é de suma importância um eixo de entendimento desses cordões energéticos. Porque, ó gente, a salvação não acontece como um vento, mas como todo um processo. Deus não quer levar apenas a nossa alma para o céu, viu? Ele quer também que o nosso corpo físico seja curado. É por isso que ele nos dá a matéria. Se eu não entendo através dos meus processos de nutrição, de como eu estou me alimentando emocionalmente, fisicamente, nós vamos se perdendo ao longo da trajetória da nossa própria evolução. Assim como o nosso espírito é regenerado, precisamos trabalhar na integração do nosso coração, na restauração da nossa alma, na transformação da nossa mente e na cura do nosso corpo. Veja que coisa, que trajetória, né? Eu falo muito da alquimia, porque sou uma estudiosa, né? Pratico, inclusive, processo alquímico. Então, os alquimistas dizem claramente, olha, observa o teu corpo, porque ele é ali. Você pode curar o teu corpo através dos eixos da tua emoção. Você pode curar a tua alma através do teu corpo. Porque, afinal de contas, estamos aqui nesse mundo reencarnado. Porque à medida que vamos nascendo de novo, e esse nascimento não é da morte, não, né? Orgânica. É o nascimento das nossas emoções, do nosso aprendizado, é o nascimento do nosso entendimento. Experimentamos cada vez mais, né, esse reino de Deus que tanto o Evangelho fala. Então fomos chamados a caminhar. Somos chamados a caminhar a todo momento, a todo instante. Todos vocês estão aqui. Temos aí bastante gente na salinha e pessoas que vão assistir depois. Estamos numa caminhada. O que é que a gente está fazendo para que esta caminhada ela seja promissora? O que se vê nos dias de hoje é que muitos experimentam um novo nascimento, contudo se conformaram com essas experiências e a gente fica com as experiências mais ruins, né? Sentimento de raiva, de ódio, né? De desconfiança. Entretanto, gente, devemos sempre ter em mente que toda verdade ela é paralela, tal como no natural, assim no espiritual. Então, para entendermos o processo que se dá no novo nascimento, de uma forma espiritual, veremos como acontece o nascimento de um bebê no natural. Como é que nasce? Né? No nascimento, no cordão, né? No cortar do cordão umbilical físico, sua função de nos ligar à mãe nesse contato, nos manter vivos, alimentados e seguros, deixa de existir quando há esse corte. Muitos, diz aí a psicologia, ficam presos emocionalmente a este cordão. Hoje mais cedo eu estava conversando, né, num atendimento de uma paciente, e a gente estava falando exatamente isso. A geração, principalmente de hoje, não falando de gerações passadas, mas normalmente a geração de hoje ainda estão muito presos nesses cordões, né? Isso não é bom. Afinal, precisamos crescer. Não vivemos na terra do nunca, como a história de Peter Pan.
A vida avança para uma nova etapa. Agora, alimento, segurança e vida nos são dados de outras formas. Mas crescer, gente, não é fácil, não é verdade? Às vezes dói. Tem uma coisa que eu gosto muito de usar, que é a semente, né? Romper uma semente para romper a sua casca, para virar uma linda árvore, dói. Então crescer dói. Mas se a gente viver a vida toda num imaginário da terra do nunca, a gente não vai ter essa proporção de aspirar outras ideias. Mas se nesse crescimento cortamos o cordão umbilical físico, o conceito que nos lembra agora positivamente que na família, psicologicamente falando, ela vai existir, ser elástico e durar a vida toda. Através deste cordão umbilical elástico, há uma segurança extra, sempre presente, que garante elementos básicos para viver de cada ser humano. Então preste atenção, cuidado nesses cordões físicos, duros, feitos de uma forma sedimentada. Dentre estes, o sentimento de pertencimento, né? Através dele, psicologicamente falando, mantemos uma ligação com a nossa família. Dele decorre, né, que nas dificuldades não nos sentimos sós, mas pertencentes. Eu dei até o exemplo, eu às vezes, quando estou casada, já vivo minha vida fora da casa dos meus pais há muito tempo, né? Já estou casada e tal, mas de vez em quando eu ligo pro meu pai, e aí, como é que tá? Como é que você tá? Pai, tô viajando. Então, isso é uma ligação, mas não é uma ligação de uma forma dependente, ruim. Essa visão, né, dessa família que a gente tem, essa ligação, né, de nos sentirmos pertencentes, essa visão não nos prejudica, mas serve de alicerce ou noutra figura de linguagem de um porto seguro. Eu sei onde está o meu porto seguro. Então é necessário que a gente comece a entender onde é que está o nosso porto seguro, para que a gente não fique nos emaranhados de cordões umbilicais energéticos que só nos prejudica. Porque é importante ressaltar que quando um bebê sai do ventre de sua mãe, o primeiro que acontece é o corte do cordão umbilical. É a primeira coisa. É uma simbologia. Veja como Deus é uma figura, né, tão interessante, que nos proporciona ter um direcionamento simbólico, né, desde o momento que a gente é gerado até o momento que a gente nasce para a nossa vida toda. Então, espiritualmente falando, se afirmarmos que nascemos de novo, não pode ser normal vivenciarmos situações incompletas, oportunidades perdidas, falta de prosperidade, enfermidades e por aí vai. Se nós nascermos de novo, por que nos sentimos presos, né, às ligaduras do passado que não nos permite acessar as dimensões sobrenaturais que o Pai determinou para nós? Isso nos revela que quando nascemos de novo, precisamos que a nossa origem seja reiterada, a herança que recebemos dos nossos antepassados. E a partir do momento que a gente sabe e tem a sabedoria de cortar laços que não servem para nós. E muitos de vocês podem estar perguntando assim: "Ô Alexandra, tu tá falando, realmente dá pra gente refletir um bocado, né?
Mas por onde a gente pode começar? Por onde começar, né? Às vezes a gente faz essas perguntas, né? Não sei nem se tem perguntas aí. Acho que não, Antônio não me disse nada, né? Mas olha só, por onde a gente pode começar para a gente fazer determinados tipos de corte? Eu sempre vou sugerir aqui algo, né? Faz parte da minha natureza. Então eu sugiro dar início pelos mais perceptíveis. Começa a fazer um processo de uma autoanálise. Entende que tipo de cordão ainda está emaranhado. Que tipo de cordão que você está ligado, aonde você não consegue sair. Sim, eu estou falando dos que você já sabe, que passou da hora de limpar. É desses que eu estou falando. Porque nós, seres humanos, graças a Deus, temos o nosso processo de evolução. Nós não estamos adormecidos, não é verdade? A partir do momento que eu venho numa live, eu vou para uma palestra, eu leio um livro, eu faço qualquer tipo de processo terapêutico, eu estou sendo acordada. O que eu estou fazendo? Se eu já sei e não limpo, então chegou a hora de limpar. Porque as ligações com pessoas e situações que são claramente negativas fazem mal ou trazem sofrimento ou estão, faz tempo, no final do ciclo. Eu tenho um relacionamento que já não tá dando mais, já fechou o ciclo. Eita, esse ciclo. Fechou ainda não, né? Porque só fecha quando eu dou o ponto final. E eu não fecho. Tem sofrimento, tem coisas que eu sofro, que eu digo assim, meu Deus, olha, eu já aprendi, mas o outro ainda não. Eu tô sofrendo pelo sofrimento, que às vezes o outro nem sofre, né? Mas porque tá tão habituado a viver aquele ciclo vicioso, que são os processos das reclamações, do negativismo, né? Da coisa negativa. Passa tanto por esse processo de negativo, por que eu tenho que estar inserido ali se eu já entendi? O que eu posso fazer é me modificar, mudar e fazer, sabe o quê? Transmutar, porque a gente só ensina através de exemplo. Eu quando venho falar aqui pra vocês, sabe por que eu falo? Sabe por que eu tenho a cara, a coragem de vir até vocês falar? Porque eu tô servindo aqui como um exemplo. Porque não estão pensando que eu sou santa, né? Vocês? Então não, né? Então não. Não pense que eu sou santa, viu? Tem os meus defeitos, tem os meus cordões emaranhados. Mas sabe qual é a proporção dos meus emaranhados que eu vou resolvendo? Eu vou desemaranhando, eu vou limpando, não é cortando. Porque olha só, gente, essa coisa, tem que cortar o cordão umbilical, só é cortado no físico, porque, afinal de contas, você vai respirar, você vai se alimentar, né? Só por enquanto, com os pais dando, mas depois vai sozinho. Mas os energéticos, eles não se cortam, eles precisam ser entendidos. Porque a gente sempre vai precisar de gente para se relacionar e entrar no movimento de crescimento. Mas esses cordões, eles não podem ser prisões. Márcio colocou um negócio cheio de... Olha, Márcio, eu sou cega. Eu tô aqui fazendo uma boa figura para não ficar de óculos. Mas Márcio botou anjinho, foi, Antônio? Olha, o anjinho do Márcio. Então, aqueles que despertam o seu pior e características negativas como segurança, agressividade, vitimismo, manipulação, todas essas pessoas podem fazer uma limpeza com algumas técnicas, executar algumas limpezas
né? As técnicas podem ser terapia, nossa, tem um monte de coisa, né, que vocês aí na vida vão buscar. Tem um monte de processo terapêutico aí para que vocês possam elaborar essas características negativas. Porque fazendo, né, atuam com vários níveis de eliminação desses cordões energéticos que estão aí, né, precisando ser limpos. Gorete, me faz uma pergunta. Esses cordões acontecem atualmente de forma constante? Esses cordões acontecem atualmente de forma constante? Sim. Estamos sempre tecendo esses cordões, viu, Gorete? Sempre. Em toda ligação. Eu agora aqui estou fazendo um cordão com todos vocês, concorda? A partir do momento que a gente está nessa troca aqui, né? Você me traz uma pergunta, né? Márcio coloca os bonequinhos dele, né? Com a auréola polida, né? Toda distância de presença da minha mãe, como é todo instante da presença da minha mãe e irmãos. Tudo mudou depois que meu pai desencarnou. Aí tem que entender, Gorete, como essas mudanças, né? Essas mudanças, elas estão deixando com que você siga a tua trajetória, mas essa ligação ainda existe. Aí eu ligo para minha mãe e pergunto como é que ela tá. Eu visito a minha mãe de vez em quando, né? Não faço muito porque às vezes eu tô ocupada, mas quando eu posso... É feito eu com meu pai, eu não tô toda hora na casa do meu pai. Meu pai mora aqui em Recife, viu? Mas eu não tô sempre na casa dele. Mas... de vez em quando eu tô dando uma ligadinha, e aí, pai, tô viajando, né? Tô fazendo isso. Isso não é, Alexa, mas isso é uma dependência? Não. É um respeito que eu tenho por ele. Então, essa ligação que ainda se faz bastante fluida, elástica, não poluída. Mas quantos de nós temos essas poluições? Quantos de nós, Nascimento, vai fazer algum processo terapêutico, meu amor? Porque talvez você já saiba até como fazer, mas às vezes a gente não tem coragem, porque a gente começa a ter, você sabe o que nesses cordões? Culpa. E essa culpa vai nos deixando enfraquecidos, limitados, presos, com alguns nós, como você diz aí. Pronto, Gorete. Então veja que ligação maravilhosa. É essas ligações. É como eu falei, olha, minha mãe também é falecida há algum tempo. E meu laço com ela é elástico. Eu, quando às vezes fecho os olhos, quando estou com saudade, eu fecho os olhos e eu sinto o cheirinho dela. Me vem a lembrança, né? Me vem a lembrança do cheirinho dela. Então são esses laços, né? Esses cordões elásticos que a gente vai vivenciando em todo o nosso processo. E isso nos alimenta, enriquece a alma. Agora, cordões que ficam limitados, grosseiros, vitimados, culposos, emaranhados, em situações que não nos levam para lugar algum, nos deixam aprisionados. Por que não dizer, Márcio que está aí pode dizer muito bem, né? Num processo obsessivo, endurecido, obsessivo que esses cordões ficam. Não é algo positivo. Devolver a atenção, a presença e a consciência durante um tratamento, ela é fundamental para manter-se, né, em equilíbrio. E é preciso ter e se acostumar a ele.
Lembra, gente, eu falei há pouco, né? Mas no comecinho. A gente, às vezes, diluir determinados vícios não é fácil, porque a gente está tão impregnado com eles. Mas quando a gente vai fazendo devagarzinho, num processo de entendimento, ele vai sendo desvencilhado de uma forma muito sutil. Muito bom, muito bom. Tenha certeza que o nó ele vai ser desfeito. Porque vai ser desfeito de um modo sutil, entende, Rô? Às vezes a gente quer tanto nos... estou no processo terapêutico, que aconteça logo. Ai, meu Deus, quero mudar, quero mudar. Calma, tudo tem seu tempo. Não vá violentar-se energeticamente falando. Vá no seu tempo. E isso tem... Todos os cordões nos fazem crescer, viu, Gorete? E temos que prestar bem atenção, que podem nos levar para o mal ou para o bem. Exatamente. Perfeito. A colocação aí de Gorete. A questão, gente, não é esquecer, e sim aprender a seguir em frente para melhores escolhas. Como cada vez mais, né, laços e menos nós. A gente vai fazer mais laços bonitos do que nós. Abandonar, né, a fé em Deus é como cortar o cordão umbilical que nos liga ao único ser capaz de realmente alimentar nossa alma. E quando Jesus diz, vós sois deuses, Jesus não diz isso, não é? Levanta e cura a ti mesmo. Palavras de Jesus. É um religar. Se liga, né? Não abandona a tua fé. Alimenta a tua alma. Agir pelas nossas próprias forças, né? No nosso próprio entendimento. Embaraçar aí, embaraçado às vezes por nossa visão, né? O nosso conhecimento. É dizer no fundo do coração, né? Que se a gente acredita e confia, que a gente pratique o que a gente tem a capacidade dessa mudança, é que vai nos tornando cada vez mais forte. Porque a fraqueza da fé, né, não vai destruir você, mas um afastamento da tua divindade, de Deus e da tua divindade, sim. Porque essa salvação pode vir a nós, embora tenhamos a fé somente como um grão de semente de mostarda. Mas se a gente crê verdadeiramente em Deus e na nossa divindade, a gente vai exercitando corretamente a fé e vai se converter aí num motor da natureza inteira, porque a fé ela vai operar de acordo com a condição e as circunstâncias ou a habilidade da pessoa qual vive. E é a melhor maneira que se manifesta em a sua própria forma, não é de uma maneira artificial, mas na efusão natural do coração. Então, quando a gente começar a saber, a entender qual é o nosso propósito, a gente para de ficar sendo limitados no caminho de tecer esses cordões diante a nossa própria natureza. Não vamos mais estar alimentando cordões que nos deixam desequilibrados. Obrigada. Eu recebi um pouquinho de água, vou beber, tá? Obrigada.
Grão de areia no deserto imenso. Somos cristais brutos, porém temos que estar atentos. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque nós temos muito que aprender, gente. Estamos aqui num planeta de renovação, de regeneração, de crescimento, de evolução. Mas para isso a gente precisa verdadeiramente acolher, né, nos direcionamentos daquilo que é necessário, porque essa fé ela vai operar de acordo com a condição de cada um de nós. Tem uma pergunta, não é? Edivaldo, quando alguém fala que tem corpo fechado, como essa afirmação se relaciona a esse conhecimento sobre os cordões? Ou não tem relação? Olha só, a gente vai falar de corpo fechado, a gente vai falar vai ter que precisar de mais uma live, tá? Mas normalmente uma pessoa que fala, tem um corpo fechado, são pessoas que têm tem um nível se espera, tá? Tem um nível de conhecimento e de aprendizado, né, moral, né, espiritual muito grande. Mas não é o corpo que se fecha, tá? Ele tem uma proteção, né? Ele faz uma proteção a mais aí em todo. Então essa pessoa provavelmente ela tem esses cordões muito bem tecidos, né? Através do processo moral, de entendimento, de conhecimento. Então ela consegue, né, fazer alguns níveis de bloqueio sem se afetar diretamente de estruturas, vamos chamar, desequilibradas ou negativas, tá? Então tem relação sim, tá, Edivaldo? Edivaldo, né? Edivaldo Santos, não é isso? Edivaldo. Ah, a vista tá boa, viu? Tá certo, Edivaldo? Então tem sim uma relação. Só que assim, fala de corpo fechado, né? Mas tem um processo numa caminhada a nível de uma estrutura moral, espiritual. É como dizer assim, eu tô protegida. Olha só, gente, tem gente que diz assim, minha casa é super protegida. Nem todo mundo está 100% protegido, porque a gente tem os nossos processos de oscilação emocional, não é? Nós oscilamos, né? Nós temos raiva, nós estamos em desacordo. Obviamente que quando uma pessoa diz assim, tô de corpo fechado, ela provavelmente sabe identificar alguma carga que chega e ao mesmo tempo sabe transmutar. Então uma pessoa dessa ela vai ter verdadeiramente um processo, tem que saber, tá? Um processo de conhecimento, de lidar aí com determinados níveis de manipulação a nível de estrutura energética de uma forma muito forte, ok? E a gente só consegue isso com o nosso crescimento moral e espiritual, né? E de conhecimento, ok? Tenho 5 minutos. Mais alguma pergunta, gente? Tô gostando de vocês hoje. Eu não disse que ia ser uma interação muito grande hoje, o que a gente ia falar, porque isso mexe com a gente. Porque a gente vivencia isso o tempo todo. Se a gente para pensar, fecha um pouquinho os olhos, a gente vai ver o quanto de fios, né, de cordões cordões energéticos nós temos sendo tecidos aí por toda a nossa estrutura de caminhada, de evolução. Então temos muitos. Então eles precisam ser constantemente limpos, entendidos, compreendidos, modificados, né? Como diz, não dados nós, mas ser de uma forma fluídica, elástica, né? Porque a partir do momento que a gente começa a ter a segurança e o entendimento de traçar esses processos a nível de conhecimento, a gente vai ganhando aí uma evolução espiritual, né? Vamos falar até, né? Uma salvação, né, do próprio espírito,
de uma forma muito ampla, né? Então, vamos continuar cuidando da nossa estrutura mental, vamos continuar cuidando da nossa estrutura emocional, né? Que a gente possa verdadeiramente vibrar aí em uma dimensão muito mais ampla de conhecimento e de entendimento pessoal. Lembra, vós sois deuses. Quando Jesus faz essa afirmativa, ele não estava falando uma palavra ao vento. Cura-te a ti mesmo. Ele também não estava falando algo ao vento, ele estava trazendo ensinamento para que a gente possa fazer uma leitura justa e uma leitura clara no nosso processo evolutivo. Não é fácil, não estou dizendo aqui que é fácil, porque a gente entrar em contato com a nossa sombra é muito difícil. Mas quando a gente começa a entrar em contato com essa sombra, nossa, a gente ganha uma dimensão maravilhosa. Muito bem, Sueli, lindo, né? Então a gente ganha uma dimensão fantástica. Então vamos aprender a nos acolher, parar de ser tão julgadores, porque a gente se julga muito, né? Apontamos muito o dedo lá fora e aqui dentro, lá fora e aqui dentro. Então vamos parar de ser tão julgadores, vamos ser mais, julgar de uma forma justa. Que a gente possa julgar, mas que a gente julgue de uma forma justa, que venha num eixo de um centro, de centralizar nós mesmos. De vez em quando a gente não vai estar descentralizado, porque o ser humano ele entra em desequilíbrio mesmo, mas quanto mais a gente tiver consciência, clareza mental, emocional e espiritual, né, a gente ganha uma dimensão maravilhosa. Ok, gente? Já tá chegando aí meu tempo. Olha o vento maravilhoso, né? Que a gente possa unir cada vez mais os nossos pensamentos, as nossas ideias, né? Traçar os nossos cordões, né? De uma forma limpa, né? Conosco e com quem está ao nosso redor. Né? Que a gente possa cada vez mais adentrar nessa consciência de amor, de caridade, de tolerância, de entendimento, e que cada vez mais a gente consiga, né, ter uma visão de nós mesmos, porque a partir do momento que a gente entra numa visão interna, a gente começa a olhar lá fora com um olhar muito mais tranquilo, mais sereno, e podemos ajudar muito mais, ok? Um beijo, uma boa noite para todo mundo, muita luz para você também, Gorete, para todos vocês, e que essa noite ela seja repleta de amor, né? De compreensão, né? Recolhe no silêncio, ó, faz uma oração, né? Procura um nível de entendimento, né, cada vez mais amplo, porque a partir do momento que a gente silencia e a gente escuta, nós vamos ver com mais clareza esses cordões que às vezes nos limita tanto. Então, a gente vendo com clareza, a gente vai usar eles com muito mais sabedoria na nossa caminhada e na nossa trajetória. Um grande beijo para todos vocês, desejo uma linda noite. Que esses cordões possam unir pelo bem maior coletivo, assim seja, Márcio, que assim seja, e que essa noite e que todas as noites dos vossos dias sejam fantásticos. Olha só, acompanha a gente nas nossas redes, a gente vai vir com novidade, então fica de olho, né? Próxima semana teremos live novamente, domingo temos o nosso evangelho, não esquece, né? E um abraço e um beijo de amor a todos vocês. Que a nossa grande mãe Maria nos abençoe na noite de hoje, nos proporcionando cada vez mais um nível de entendimento e de compreensão. Que esses laços, que esses cordões que nos ligam para a eternidade possam
nos ensinar cada vez mais o caminho do amor, da caridade. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos vossos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite e até breve. Tchau, tchau.